Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vou trazer hoje para vocês aqui a correção do PET 1, semana 1, né? Do terceiro ano, beleza? Olha só, ele veio trazendo um conteúdo que a gente trabalhou lá no PET 7 do segundo ano, né? E veio trabalhando com contos fantásticos, ok? Não vou ler o conto, porque vai ficar muito longo o vídeo, mas vou dar só uma explanação rapidinho do que é um conto fantástico, né? O conto fantástico, que é uma narrativa curta, que apresenta os personagens que extrapolam limites da realidade ou dos fatos, né? Que se mostram igualmente estranhos ou inexplicáveis. Os textos são caracterizados por uma realidade não lógica, ou seja, não há lógica, pensando aí para a nossa realidade, né? Do dia a dia. E a narrativa se desenrola no mundo irreal, marcado por absurdo, pela inverossimilhança, ou seja, não há verossimilhança. Verossimilhança é um conceito aí da literatura para a gente pensar na nossa realidade, que está próximo da realidade, e pelas situações de ações extraordinárias. O conto que está trazendo aqui é o conto As Formigas, da Lígia Fagundes Telles, né? E vamos lá para a questão já. A questão 1. Por que o texto lido pode ser considerado como um resumo de um conto fantástico? Quais evidências você tem de que, de fato, As Formigas é um conto fantástico, levando em consideração as informações contidas lá no resumo? E também vamos levar em consideração o resuminho lá do que é um conto fantástico, né? Então, quais as evidências que esse conto é um conto fantástico? Por quê? Porque os fatos acontecem de uma forma inesperada, de uma forma inexplicável. Os fatos apresentados no conto, eles desafiam a lógica do real, do nosso mundo real, né? As explicações não respondem com sentido ao que ocorre, né? As explicações que são apresentadas no texto, elas não são suficientes para explicar os fatos que ocorrem, ok? São esses pontos aí principais, então elaborem a resposta a partir desses pontos. A 2. No texto lido, há uma breve descrição do espaço em que a história se passa. Explica como o espaço é importante para dar à história um clima ainda maior de medo e tensão. O espaço, gente, é um dos elementos principais em qualquer narrativa, tá? Quando a gente fala de narrativa, o espaço é muito importante. A gente está falando de coisas que são inexplicáveis, inesperadas, que desafiam a lógica. Agora vamos pensar no espaço aí desse conto. Vamos pensar em alguns pontos. Por exemplo, o espaço é um ambiente de tensão, né? Que apresenta um ambiente de tensão, mostra uma casa abandonada. O espaço fala de noite, né? A ambientação aí está à noite. E à noite, se a gente pensa até em filmes de terror e tudo mais, a noite é muito importante para ambientalizar esse terror, né? Essa questão do suspense e tudo mais. A gente não consegue pensar num terror muito à luz do dia, né? Então o espaço é importante nesse sentido. Casa abandonada, a noite que dá uma espécie de tensão, ok? Os principais pontos são esses, elaborem as respostas a partir disso. A questão 3, tem uma tirinha ali, né? A tirinha tem um menino dormindo. Ei, Caio, acorda que tá na hora. Só mais 5 minutos, mãe. Aí ele acorda. Peraí, ainda é madrugada. E eu moro sozinho. Aí a questão 3. Identifique na tirinha lida algumas características que também pertencem ao gênero conto fantástico. Algumas características, ó. A ambientação aí, ele tá falando que mora sozinho, ele está sozinho em um ambiente. Então, se ele está sozinho em um ambiente, como é possível ele ter conversado com a mãe dele? Primeiro de tudo é isso. Outra coisa, a mulher conversa com ele, a mãe conversa com ele e logo depois ela some. Então, é uma coisa que inesperada, inexplicável, desafia a lógica, ok? São esses os principais pontos aí nesse sentido. Se ele mora sozinho, como que tinha uma mulher lá? Ok? Isso não é lógico para a nossa realidade. Então, o ambiente e esse fato inexplicado da mulher aparecer e sumir, ok?
E agora, questão 4. Descreva o que faz com que a tirinha deixe de ser normal para tornar-se um texto de suspense e terror. Eu achei a questão 3 e 4 muito parecidas, gente, né? Poderia vir em uma questão só. Porque se você responde lá quais as características do tirinha que também pertence ao conto fantástico, você consequentemente está deixando de explicar quais são as características que deixa de ser normal a tirinha para caracterizar um suspense e um terror. Então as respostas aqui são muito parecidas, para mim inclusive são até sinônimos, são a mesma coisa, né? Então de novo, o fato de ser de madrugada, né? Madrugada, à noite, de novo, lá na questão 2, lá a questão do espaço de ambientação, dá essa questão toda do suspense, é muito importante para qualquer narrativa de terror de suspense, essa ambientação da noite, tá bom? E o fato dele morar sozinho e a mãe aparecer, enfim. A 3 e a 4 eu achei praticamente a mesma coisa, ok? Vocês podem só dividir aí nesses elementos que eu citei. Espero que ajude vocês a fazer, né? Tá bem resumidinho mesmo. E a semana 1 achei muito tranquila, muito ok. E tô aqui para qualquer dúvida que vocês precisarem, beleza? Abraço!